Olá todo mundo, Olá, everybody! bem-vindo ao episódio 2 do Coisas dos Thalbergues. Definimos o nome. Coisas dos Thalbergues. Eu queria outro nome, né? Mas foi o mais votado, então é justo o mais Coisas votado dos continuar. Thalbergues. Temos uma lista para falar no episódio 2 e ele vai ser, eu acho que só sobre o primeiro dia em Orlando, né? É porque aconteceu tanta coisa nesse dia que vai ter que ter um episódio só pra ele. Na verdade, a gente nem esperava que ia acontecer tanta coisa nesse dia. É verdade. Respondendo uma primeira dúvida que muita gente está perguntando, por que Orlando? Por que Orlando? Porque era o único lugar que nós conhecíamos fora do Brasil, então dava uma segurança. O clima ajudava para aquele probleminha do Pietro que a gente contou lá atrás, então se você não viu os outros vídeos, assista. E porque a gente sonhava em ter a Disney como quintal da nossa casa. Então foi por isso que Orlando foi escolhido. Exatamente. Chegamos nos Estados Unidos. A gente veio por Miami, né? Exatamente. A gente então fez a conexão em Miami e de Miami a gente pegaria um voo para Orlando. A gente preferiu não alugar carro, vir de carro. O Pietro tinha 1 ano e meio só. Então nós estávamos eu, a Gabi, o Diego, o Pietro e malas e tudo. Muitas malas. Muitas malas. Então a gente preferiu fazer esse trecho. E quando a gente chegou no aeroporto de Miami, a imigração foi tranquila, né, Di? Foi tranquila. Eles perguntaram quanto a gente estava trazendo de dinheiro, tirou as digitais e não fez mais nenhuma pergunta. Então naquele momento foi bem tranquilo, né? A gente estava bem ansioso, bem tenso, mas foi bem tranquilo. Só teve um ponto que foi um pouco tenso. Na hora que a gente estava arrumando as malas, o senhor Pietro pegou uma maçã e botou na minha mala, de mão. E eu não vi. E junto com essa mala, nas outras malas, nas malas despachadas, eu trouxe papinha Nestlé pra ele, porque eu não sabia como ia ser a alimentação nos primeiros dias. E ele tinha umas papinhas que ele comia, que ele estava super acostumado. Então eu acabei botando na mala. Acontece que essa mala passou no raio-x. E aí, quando a gente foi abrir todas as malas, meu Deus do céu, foi um momentinho assim meio tenso. E eles acabaram jogando todas as papinhas fora, porque tinha carne, né, Di? Mesmo sendo industrializado. Mesmo sendo industrializado, mesmo estando baby food, não importa. Eles jogaram as papinhas fora. Então esse foi o único ponto assim ali da imigração Mais tenso, né? mais tenso. A gente tinha uma passagem de volta em 6 meses e a gente queria muito que ele não perguntasse quando seria a nossa volta, porque a gente tinha medo deles, né, acharem ruim a volta depois de 6 meses, que num primeiro momento era o que estava programado mesmo para nós, mas eles não perguntaram nada, então essa parte foi muito tranquila. E depois que a gente chegou, eu me vi assim, passei por aquele momento tenso e tudo mais. Eu olhei assim, a gente trouxe um trocador do Pietro, né, que a gente ia colocar ele no chão para descansar em alguns momentos. Aquele trocador cabia direitinho na mala assim. A gente tirou o trocador, eu olhei pro trocador e falei, meu Deus do céu. Eu não tinha dormido a noite inteira, né? Imagina, a véspera da viagem e tal. Eu deitei no chão do aeroporto e Junto dormi. com o Pietro. Junto com ele. Deitamos os dois num trocadorzinho. E aí, logo depois, a gente acabou pegando já o voo pra Orlando. E então, chegamos no aeroporto de Orlando. Chegamos em Orlando, fomos pegar o carro. E aí começa um pouquinho, né, do primeiro perrengue, né? O primeiro perrengue, assim, a gente tinha alugado um carro, mas a gente esqueceu que a gente ia estar com muitas malas. E nenhum carro normal cabe em A gente 8 tava, malas, né? a gente tava com 2 malas cada um, mais ou menos. Não, 6 malas. A gente tava com 6 malas ainda assim, eram 6 Mas malas jumbos, né? 6 malas Fora jumbos, 2 mochila, cada um. bolsa. Exato.
Um crime que eu cometi, eu não trouxe o carrinho do Pietro. E o Pietro, que tinha 1 ano e meio só, ele consumiu o nosso colo. Então, além das malas, tinha o Pietro para carregar. Isso é um erro que eu falo. Vem com criança de 1 ano e meio, vem com carrinho, porque o aeroporto de Miami é gigante. A gente, quando chegou do outro lado do hemisfério, quase morreu. Então, ainda que não tinha o carrinho do Pietro, mas a gente então foi fazer um upgrade do carro. Adivinha? Não tinha. E aí, por quê? Porque nós saímos do Brasil 4 de julho, mas chegamos dia 5 de julho, que era emenda do feriado. Era uma sexta-feira. E essa semana ela é muito movimentada em todos os Estados Unidos, porque é um feriado nacional. Então, assim, a gente chegou, acho que assim, num pior momento que nós poderíamos, que é julho, com feriado e a cidade a 1000 por hora. E assim, para promoção, os feriados são mais baratos. Porém, para aluguel de carro, hotel, esse tipo de coisa, a cidade é mais cara. Exatamente. Então, na hora que a gente foi fazer o upgrade do carro, que a gente não ia caber, a gente ia pagar um absurdo. E aí, quando a gente falou, bom, ok, então a gente tinha alugado o carro por 15 dias, com a ideia de então comprar um carro pra ficar, 15 dias ia ter uma concessionária e comprar o carro. E aí, o que aconteceu? Quando a gente mexeu no período, falou, então vamos fazer pra uma semana só. A gente perdeu a reserva que a gente tinha, porque não ia adiantar pegar o carro que a gente tinha alocado por 15 dias, porque não cabia. Na hora que a gente foi fazer o upgrade ou fazer uma outra coisa, a gente perdeu a tarifa promocional que a gente tinha pego antes da viagem. Eu lembro que saiu quase $100 o dia do carro. E não era um carrão, não era uma van, não era nada... Não. Era um carro simples, é que a gente tinha alugado um carrinho pequenininho. A gente, sei lá, a gente era tanta coisa na cabeça que na hora a gente não pôde, não mensurou, direito. E aí, ok, pegamos o carro, não colocamos nada de adicional, justamente para economizar aquele valor. E aí a gente também não pegou o GPS. E aí começa a nossa primeira aventura em Orlando, que nós pegamos o carro, nós tínhamos um impresso, siga a placa tal, vire à direita, vá reto. A gente tinha um mapa de papel, literalmente. Nós tínhamos uma direção para chegar até o condomínio que a gente ia morar e que a pessoa que ia nos receber para levar até a casa que a gente tinha alugado morava nesse mesmo condomínio. Então a gente tinha exatamente a diretriz, mas deu certo. A gente está aqui para contar o vídeo para vocês. Então nós chegamos e... Quando a gente chegou lá, a gente descobriu que o Diego precisaria, veja, numa emenda de feriado, sexta-feira, era o quê? 1 da tarde já? Meio-dia, 1 da tarde? Era 1 da tarde já. E a gente tinha que ainda ligar a água e a luz da casa. Aí, como assim ligar a água e a luz da casa? Tipo, a água e a luz já não estão na casa? Como assim? Aí foi aí que a gente descobriu a primeira diferença americana. As pessoas têm coisas e as coisas não têm pessoas. Que é um pouquinho diferente do Brasil, porque assim, você vai para uma casa de aluguel, normalmente a luz e a água já tá ligada, ou o telefone, porque você entra na casa com a estrutura funcionando. Aqui não, você vai entrar na casa, você tem que ligar a luz, a água, tudo no seu nome. Depois nós vamos falar do carro também, mas é que nem a placa do carro. A placa do carro, ela não tá atrelada ao carro, ela tá atrelada à pessoa. Então você é dono daquela placa, porque se você trocar de carro, a placa é sua. A multa vem com você. Você não vende o seu carro e joga a multa para outra pessoa. Então, essa é uma pequena diferença, mas assim, que muda completamente o que nós estamos acostumados de Brasil. Principalmente porque aí eu pensei, peraí, ele vai na empresa de água e na empresa de luz ligar isso hoje e eles vão ir até a casa e ligar hoje? Aí eu falei, nossa, Diego, pelo amor de Deus, já começa a ver hotel, já eu de lá da casa mesmo, ele foi com o pastor ver as coisas e eu fiquei na casa dele sozinha,
com a Gabi e o Pietro. Enquanto isso, eu venho do hotel, porque eu falei, gente, não vai dar pra dormir na casa hoje, como que vai ligar? Eu fui pra rua e a Pri ficou na casa, que ela não conhecia ninguém, não sabia quem que ia entrar. Não. Todo mundo detonado de sono, Eu falei assim, gente, e agora? Será que eu posso cochilar no sofá? Porque a Gabi cochilou, o Pietro cochilou, e eu assim, meu Deus, alguém precisa estar acordado para que eles chegarem, né? Primeiro, eles quem? Quem são eles? Quem mora aqui? Meu Deus! Eu lembro que foi assim, muito louco, sabe? E era uma casa toda detalhada, assim, cheia de coisinhas de cristal, Sim. sabe? Eles eram bem meticulosos, assim. E eu falei assim, meu Deus do céu, se eu não posso cochilar, porque se o Pietro acordar antes de mim jogar esses cristalzinhos no chão, eu não sei o que eu faço, gente. E aí, assim, foi muito interessante, porque aí eu fiquei sem comunicação com o Diego, porque a gente levou um celular só que ficou comigo. A primeira missão ia até um banco e abrir uma conta, porque você só pode ligar a água e a luz comprovando que você vai, né, ter uma casa e tudo mais. Então aí fui pro banco, o banco que na época a pessoa me levou foi o Chase, que é o nosso banco até hoje, e que eu aconselho, funciona tudo legal, fica a dica. E aí entreguei o contrato de aluguel, a pessoa abriu a conta na hora e já emitiu no mesmo momento cheques no meu nome com o endereço da casa que a gente estava alugando. Certo. Aí eu fui pra CUA, que é a empresa de água e luz lá de Kissimmee, ainda a gente não morava em Orlando, e essa empresa, ela liga água e a luz, é ela que cuida das mesmas coisas, o que também deu uma pouquinho de facilitada. Aí fui lá, liguei, fiz o cadastro e deixei um cheque calção de quase $500, porque eu não tinha histórico nenhum, e estava ligando a luz e a água só com o meu passaporte. Então, você consegue sim ligar uma água, luz, ou TV a cabo, o que você precisar usando o seu passaporte. Eles aceitam, mas você tem que deixar um cheque calção garantindo que você vai pagar as contas nos meses seguintes. Exatamente. Então aí o Diego foi lá, fez esse trâmite todo e nesse meio tempo chegou então a pastora para nos recepcionar, chegou a filha dela antes. Aí meio que ela olhou assim, eu falei, oi, tudo bem? Meu nome é Priscila, tal. Então assim, foi uma coisa muito louca, assim, as pessoas terem confiado na gente de deixar a gente lá. E a gente também que, né, ficar numa casa diferente depois você tá vivendo uma coisa muito, muito louca, assim, né? E eu lembro que teve, o tempo todo a gente tava disposto a receber e prestando atenção em cada detalhe. Aí eu lembro que ela chegou e botou na mesa assim, era um presunto, um queijo e um pãozinho, né? E aí na hora eu lembro que eu vi o queijo assim, eu olhei pro queijo assim, eu falei assim, nossa, esse queijo é dividido em papelzinho? As fatias são separadas em papeizinhos? Aí ela olhou e falou assim, são, pra ficar fácil de tirar e não grudar uma na outra. Eu falei, meu Deus, que país organizado é esse que separa queijo com papelzinho? Aí eu falei assim, sabe, desde das primeiras impressões, tudo foi me marcando, tudo foi me trazendo assim, a memória, o que eu tava fazendo, tava tentando organizar a minha vida, reorganizar a nossa vida, junto com o Diego, com o Pietro, né, e a Gabi. Então cada pedaço, assim, cada momento, parece que foi tão insignificante, mas pra mim aquilo me marcou tanto. Pra ela hoje, capaz até dela nem lembrar, mas pra mim cada coisa foi trazendo. É porque a gente tava chegando, né? Tudo era novidade. Exato, eu lembro que quando ele abriu a porta assim, né, e a gente entrou na casa, eu falei, nossa, tem ar-condicionado. Gente, chegamos no verão de julho, tem ar-condicionado aqui. Ele falou, a casa inteira na mesma temperatura. Eu achei aquilo máximo, ar-condicionado climatizado, poxa, né? Não que a gente, nunca tinha visto ar-condicionado na vida, não. Mas central pra casa toda eu realmente nunca tinha visto. Eu nunca tinha entrado numa casa americana. E enquanto eu tava comendo lá meu queijo separado com papelzinho, o Diego tava chegando em casa. Eu consegui abrir a conta, liguei a água, a luz, nós voltamos e aí voltei para pegar a Pri pra gente poder ir para casa, porque a gente ainda não tinha visto, né? A gente só tinha visto a frente dela.
como o tempo estava curto, o pastor que nos ajudou, ele já me pegou e a gente já foi pra rua resolver, porque senão não daria tempo. E aí quando eu voltei, que eu já estava indo lá pegar a Pri com o papelzinho do queijo dela, eu olhei e as pessoas, já estava parado o furgãozinho da empresa ligando a água e a luz. Então assim, em menos de 2 horas eu já tinha feito, né, as coisas e eles já estavam ligando, o que deu uma tranquilizada assim. Geral, porque aí eu já entrei pra casa, Pi, já temos luz. Ela, como assim? Como não assim? precisamos mais de hotel, a gente vai dormir na casa hoje, então deu aquele alívio. E aí nós entramos na nossa casa em Orlando. Pensa que eu nunca tinha entrado numa casa americana. Então a gente entrou, eu olhei assim a casa. É um mix de emoções. O Pietro entrou e saiu correndo na casa e ver ele correndo pela casa assim foi lindo. Falou, nossa, ele tem uma casa para ele correr, espaço. Porque a gente morava num apartamentinho de 2 dormitórios, 49 metros quadrados. Então era um apartamentinho bem pequenininho. Se ele tropeçava, ele batia no rack. Se ele tropeçava do outro lado, ele batia no sofá. Ou então, na assim, mesa de jantar da cozinha. Então, assim, enfim. Então foi isso. Só que aí eu vi um acabamento, assim, meio que no rodapé. Aí quando eu fui ver esse acabamento, assim, no rodapé, eu falei, nossa, o que é isso? Era bolo de poeira. A casa tava fechada há mais de 1 ano. E ninguém entrava lá, porque o dono teve um problema de saúde no Brasil e ele não foi mais para Orlando. E como ele não foi mais, a casa ficou lá. Então a casa ficou 1 ano fechada. Então imagina, a gente entrou numa casa 1 ano fechada. Meu Deus do céu. Eu sei que eu comecei a tirar, eu peguei um aspirador de pó que tinha lá na casa e comecei a limpar tudo. Meu Deus, assim, e foi uma trabalheira limpando aquela casa porque a gente tinha que dormir lá. Aí eu lembro que eu peguei e falei, roupa de cama, fui ver as roupas de cama. Se tava fechada mais de 1 ano, as roupas de cama não dava pra dormir. Peguei, tirei tudo. Quando eu cheguei assim, olhei a máquina de lavar roupa, olhei a máquina de secar, falei, meu Deus, eu nunca liguei uma secadora na vida. E agora, gente, tipo assim, não usei, na minha casa não tinha isso. Olhei e falei, ai, seja o que Deus quiser. Girei lá e botei, e eu lembro que tinha um lencinho, que eu falei, gente, o que é esse lencinho? O que será que é? Eu fico imaginando, assim, a minha condição de olhar e falar assim, meu Deus, mas é muita coisa pra minha cabeça. E aí eu lembro que eu vi um negocinho assim de saquinho, eu falei assim, bom, isso aqui deve ser o sabão. E o amaciante, cadê? Eu acho que eu não tenho amaciante. Não, esse lencinho é amaciante. Olha, só sei que eu lavei lá do jeito que eu consegui lavar. E eu fiquei maravilhada que em 1h30 tinha a roupa de cama lavada e seca. Porque a hora que lavei, já botei na secadora. E eu descobri que depois que a roupa de cama sai da secadora, você não passa. Então foi a glória, porque eu me despedi do ferro também. E aí, assim, foi um bem-vindos, né? E assim, na minha questão, quando eu lembro que eu abri as coisas, aí comecei a lavar os talheres, tudo, prato, pra gente poder ter as coisas tudo lavadinha. E até, né, conversando com o Diego, eu falei, poxa, eu sinto o cheiro do detergente até hoje. Porque foi assim, nossa, aquela coisa tudo muito diferente, nos marcou demais. Eu lembro que cada detalhe me marcou. Eu lembro de ter conseguido lavar a roupa, eu lembro de ter conseguido fazer isso, eu lembro de ter dado um trampo suado pra poder deixar a casa limpinha. E a sensação que eu tive logo que a gente entrou, que assim, tava exatamente como a foto, né? Mas imagina assim, um sofá de couro branco com um móvel de gesso no meio, que foi a primeira vez que a gente viu um móvel de gesso na vida. Um outro sofá florido, uma mesa de mármore preta. Isso foi um pouco daquela coisa, legal, a casa tá mobiliada, mas ela tá mobiliada de um jeito né, totalmente aleatório. E isso deu um pouco de... Nossa, mudei de vida mesmo, porque a nossa casa, nosso apartamento no Brasil, ele era pequenininho, mas a gente tinha personalizado ele inteiro. Os móveis eram todos da mesma cor, todos os quartos, do jeito que a gente sonhou pro casamento, né? Ele me namorou 7 anos, então ele teve bastante tempo pra gente poder fazer as coisas. É que assim, o Di é mais nessa coisa de casa, de móveis, ele até que gosta mais do que eu.
Então pra ele falou, pô, mas esse móvel aqui é perigoso, porque ele era de gesso e vidro, isso que vai cair na cabeça do neném. Eu falei, Di, vamos tirar o vidro. Eu lembro que algumas coisas pra segurança do Pietro a gente teve que tirar. E assim, nós alugamos uma casa mobiliada porque eu sabia que eu não ia ter condições de chegar e comprar os móveis. Até porque a nossa proposta inicial era ficar os 6 meses e ver como tudo ia acontecer. Então eu não ia investir uma grana em móveis, sendo que eu não sabia o que ia acontecer. A gente até tomou uma decisão muito importante, que foi não trazer as gatinhas à primeira instância. Elas ficaram em segurança com um casal de amigos que já nos conhecíamos há muitos anos, e eles falaram, não, a gente cuida das gatinhas e assim que der, vocês derem ok, a gente manda elas pra vocês. E aí a gente vai falar isso no próximo vídeo, porque não faz parte desse contexto da história. Mas as meninas também ficaram nessa questão da segurança pra gente poder chegar e se adaptar. Então, assim, essa questão dos móveis, assim, meio que chocou o Diego, assim. Então, e aí a gente foi começando a perceber algumas coisas. Por exemplo, era muito legal ter uma casa com piscina. A gente, aquela parte de fora, não dava pra perceber que era uma tela, parecia que era um vidro. A gente não sabia direito como é que era aquela tela, né, que fica pra fora. Porque aqui na Flórida tem muito inseto, então as casas, bicho também, esquilo, tudo. Então tem que ter essa proteção pra evitar com que os bichinhos entrem e tudo mais. E tinha um jardim, né, era uma mini floresta, assim. Porque aqui as casas elas se formam ou em volta de um lago ou em volta de uma área de respiro, vamos dizer assim. Que aí é muito verde, árvore. E isso pra gente, naquele momento assim, ainda é muito gostoso olhar pra fora e você ver os bichos, mas a sensação de você estar num filme. Porque aquele gramadão, tudo um silêncio, você só ouvia o barulho dos esquilos pulando nas árvores, que tinha muitos lá, e aí você via coelhinho passando, o Pietro se divertindo horrores, porque, né, tudo era novidade. Liberdade, né? Acho que a palavra é essa, liberdade. Assim, a gente saiu de um contexto que era um condomínio fechado, aí depois tinham muitas torres e tinha segurança para entrar em cada torre, depois aí elevador até chegar no seu andar. De repente a gente chegou numa casa que não tinha portão, que não tinha nada, as casas aqui não tem portão. Então assim, a gente fala, meu Deus, é seguro aqui? Nossa, onde eu tô? Poxa, mas e aí, alguém pode entrar? Aí até se acostumar com essa questão da segurança, né? Tinha o piscineiro, eu lembro que tinha o piscineiro. E aí a pessoa da casa falou assim pra gente, olha, você não se preocupa que o piscineiro vem e limpa a casa, e limpa a piscina. Aí eu, mas como que ele limpa a piscina? Ah, aquela porta ali fica aberta. É assim, e isso é comum. De repente você acorda, tem alguém limpando a piscina. Então assim, era muito louco assim, a gente pensar em tudo isso e começar a mudar a cabeça de que isso era seguro, de que era assim, né? Eu lembro que eram muitas coisas. E fala, nossa, quantas horas teve esse dia? Então, no verão, o sol se põe por volta das 9 horas. Então a gente teve luz do dia na casa até umas 9 horas da noite. Então deu pra gente poder reparar em tudo isso, deu pra gente poder olhar, sentar lá fora um pouquinho, botar o pé dentro da piscina. Deu pra se preocupar porque a piscina não tinha proteção. Então a gente já começou a imaginar como é que seria com uma criança pequena, tomar os cuidados necessários. Então assim, o primeiro dia foi um dia cheio de emoções, super atípico, porque a gente estava, né, conhecendo a nossa nova casa, o nosso novo lugar, mas já se preocupando com as coisas que não poderiam deixar de acontecer, como uma casa limpa, a segurança do Pietro. Exatamente. Só que da mesma forma, a alegria do Pietro correndo pela casa, porque tinha espaço. Impagável. Ver toda essa parte da natureza, que é uma coisa que eu e a Pri a gente sempre gosta muito, até por isso que a gente ia muito pro interior, sabe, para ter esse contato. Então foi bem legal, assim, foi um dia que marcou muito, e como a Pri disse, daquele primeiro dia a gente realmente lembra do cheiro, dos momentos, porque foi muito marcante essa mudança. Foi, e eu lembro assim, dessa questão até de bicho, né, tinha uns calanguinhos assim, que hoje a gente chama de gecko, né, os calanguinhos mesmo. E aqui na Flórida tem demais.
E eu lembro que eu olhava assim, eu ia entrando pela casa assim, eles iam correndo assim pro meio do mato. Eu falei, meu Deus, aqui não tem gato, tem cachorro. Aqui tem, no lugar de gato tem esses calanguinhos e no lugar de cachorro tem os esquilos. Porque, gente, era tanto esquilo naquele lugar, era tanto esquilo, que o tempo todo você via eles pulando de uma copa pra outra, assim, das árvores. Eles sobem nas grades, Eles você ouve eles passando pelo telhado. Pelo telhado, então assim, era outra realidade mesmo, né? Foi algo assim, realmente bem diferente. E o primeiro dia, eu lembro de muitos detalhes, realmente eu lembro, ainda tem um monte de coisa que a gente acaba não contando no vídeo, mas que foi assim, a primeira materialização de um sonho muito grande e de uma nova fase da nossa vida. Esse vídeo já deve estar gigante. Pra variar, todos vão Pra ser variar, assim. todos vão ser assim. Eu acho que esse é o primeiro dia. A gente tá contando um pouquinho da história. Se você tem dúvidas, deixa aí, porque a gente de repente pode fazer ou episódio 2,5, 3,5, como a gente fez no anterior. E no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a compra do carro, como é que foi. A principal coisa que a gente fez logo na manhã seguinte, que foi comprar meu computador, porque nós tínhamos mudado, mas o meu trabalho não, então na segunda-feira seguinte eu já tinha que trabalhar. Walmart. O que mais? Porque assim, a gente quando tá a passeio, a gente entra no Walmart pra comprar Pringles, né? Exato. Batata Pringles. Como é entrar no Walmart pra fazer a primeira compra da casa? No segundo dia, a Pri percebeu que não tinha mandioquinha em Orlando. Mas aí ela conta isso depois. Não me lembra desse detalhe, pelo amor de Deus. Então, gostou? Dá o seu joinha. Comenta, é muito importante pra gente. Se você gostou da Nina aqui atrás no cenário, também deixa um comentário. Se inscreve no canal e até a próxima.